Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 32º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. Pois, neste episódio até eu estou impressionado com o ETF que tenciono adquirir. De qualquer modo, já passamos essa parte. Antes de mais, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de 10€ e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€. Para montantes acima é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que, no meu caso, eu adquiro sempre em euros para evitar esta taxa de conversão de 0,50%. Agora, no meu portfólio, neste momento, relativamente a ETFs, está com um lucro de 3.341 não realizados, sendo que a minha melhor posição neste momento é o QDVE e o pior é este ETF do BNP Paribas, que é Líderes de Economia Circulante, que está com prejuízo de cerca de 4%, mas o ETF que mais me desiludiu foi este dentro do setor da saúde. Eu sei que está apenas com prejuízo de 1%, mas o setor da saúde tem vindo a cair e ainda não mostrou sinais de recuperação. Mas pronto, talvez seja só uma questão de tempo. De qualquer modo, podes ver aqui no TradingView que neste momento estamos na zona 1, ou seja, o meu respectivo investimento em princípio será cerca de 400€. Depois, isto é dentro do S&P 500, que é as 500 empresas com maior capitalização de mercado dos Estados Unidos, mas se olharmos para o Euronext 100, que são as 100 empresas com maior capitalização de mercado nas bolsas europeias, podemos ver que também está na zona 1. Depois também temos aqui este índice que segue os mercados emergentes, portanto aqui o que eu vou tentar fazer é um mix, ou seja, uma mistura e exposição a vários países, está bem? Portanto, o que esteja bem diversificado dentro da zona 1 e que tenha a respectiva volatilidade, porque entretanto a volatilidade do S&P 500 aumentou e agora, só para partilhar contigo, vou só saltar aqui uns passos, só para tu entenderes que a volatilidade da zona 2 está entre os 18% e 23%, portanto aqui a zona 1 está entre os 13% e 18% e eu utilizo aqui como referência, também como base para estar aqui no meio, o índice do S&P 500, só para que tu tenhas essa noção. De qualquer modo, já sabes que eu gosto de salientar a importância do FAIR, que é que não podemos contar com a nossa reforma. Eu neste momento tenho 28, quase 30, e quando eu me reformar, não é, daqui a 35, 37 anos, podes ver que em 2060, segundo o Public Scheme Old Age Earning Related, aqui olhando para o Replacement Rate at Retirement, portanto é o RR, podemos ver que apenas terei 40% aproximadamente face ao último salário, está bem? Assim quando me reformar. Portanto, se eu estiver a ganhar não 1000, porque entretanto os salários também vão subir até lá, por isso vamos assumir cerca do dobro que se estará a ganhar nessa altura, ou um pouco mais, está bem? Por isso é só para tu entenderes. Então 40% de 2.000€, ou um pouco mais, são apenas cerca de 800€, que entretanto a inflação também vai subir, as coisas estão mais caras, por isso é claro que o salário aumenta, mas as coisas também vão ser mais caras, etc. E o custo de vida mais complicado. Vimos aquele exemplo que eu dei no episódio passado, ou seja, em 1999 aqueles 10€ valem hoje 6€ e daqui a 35 anos quanto valerá, não é? Portanto, temos de ter sempre atenção à inflação e agora vou utilizar esta calculadora só para te dar um exemplo do cost FAIR. Ou seja, daqui a quantos anos, quando é que eu posso parar de investir para então me reformar aos 55, que é, pronto, a idade que eu gostaria de reformar-me. Neste momento tenho 28 anos, aquilo que eu gostaria de gastar na minha reforma anualmente seria cerca de 12.000, já a contar com a inflação, porque a inflação que eu coloquei aqui foi 1,7%, mas já posso alterar isto e eu já te posso explicar porque é que eu coloquei aqui 1,7%. Aquilo que tenho neste momento investido a contar com os lucros são 18.965, portanto mensalmente tem vindo a aumentar, exceto há 2 episódios atrás, porque pronto, houve aquela queda relacionada com as tarifas. Depois a contribuição mensal média é cerca de 500, também depende da zona, se estamos na zona 1 são 400, se estamos na zona 3 são 600. A taxa de crescimento histórica com base aqui no S&P 500 eu coloquei de 10,33%, está bem? De qualquer modo, se eu utilizasse a taxa mais realista com base no desempenho que tenho vindo a ter, então seria assim de 13,10%, ou seja, haveria aqui um aumento e talvez já teria conseguido atingir o cost FAIR. Depois a inflação coloquei 1,7% porque a estimativa para maio está aqui com base no Banco Central Europeu de 1,7%, portanto foi isso que eu coloquei, mas sendo mais realista deveria colocar aqui os 4,08%, que é com base desde o início que eu comecei esta série. Faz aqui uma média que está nos 4,08% e agora passou de 2 para 7 anos para atingir o cost FAIR, ou seja, só daqui a 7 anos é que posso parar completamente de investir para então conseguir me reformar aos 55 com base no FAIR number. A taxa de levantamento segura são estes 4,5%, tal como já expliquei no primeiro episódio, e aqui acontece que isto é muito bonito só para te explicar como funciona o cost FAIR, mas neste caso esta calculadora faz algo de errado, ou seja, o que eles fazem é pegarem na taxa de crescimento e deduzem aqui a inflação, que não deve ser feito assim, está bem? Portanto é que utiliza este fecheiro, ou seja, segundo este fecheiro diz que vou
vou atingir o cost fair daqui a 2 anos e 4 meses, mas a verdade é que eu ainda tenho que atualizar para este mês. Ou seja, nós estamos em junho e a inflação estimada para maio é de 1,7%, por isso eu tenho que alterar aqui 1,7% e aqui também assumir que vai ser algo semelhante em junho. Por isso, 1,7%. O investimento para este episódio ainda não sei quanto vai ser, mas vamos assumir que é cerca de 400, porque estamos na zona 1, e aqui o meu lucro será, deixa-me lá ver quanto é que eu estou a lucrar, tenho que ver aqui no instante, são 3.342,45, então 3.342,45, portanto podes ver que já atingiu o cost fair, e para atingir o fair, se continuar assim neste ritmo, ou seja, com esta rentabilidade atual com base no XIRR, que está neste momento nos 15,24%, então para atingir o FAIR faltam apenas 18 anos e 11 meses, está bem? Mas isto se continuar a fazer estes aportes. Por isso, tivemos aqui uma grande subida do mês passado para este mês, aliás, há 2 meses atrás para agora tivemos aqui uma excelente subida, mas a verdade é que estamos apenas a chegar a níveis que estávamos há 3 meses atrás, porque ainda nem sequer chegámos aos níveis que estávamos há 4 meses atrás ou há 5. Por isso, tem que ser de grau a degrau para recuperar aquilo que, pronto, o portfólio estava antes desta queda toda com as brincadeiras de Trump. De qualquer modo, pronto, há quem pense que isso seja estratégia, e isso pouco me interessa neste momento, porque eu quero ver os vossos comentários. Então, vamos começar aqui com o primeiro, que diz: dicas de análise excelentes, obrigado pela partilha e consistência na criação e partilha de conteúdos de excelência. Olha, muito obrigado pelo comentário. Agora passar aqui este comentário que diz: pergunta parva. Atenção, não existe perguntas parvas, está bem? Por isso fiquem à vontade para fazer perguntas que nenhuma é parva, especialmente quando se está a começar. Qual é a diferença entre adquirir ETFs inteiros e parciais, visto que uso a aplicação no telemóvel, tenho sempre comprado através do valor monetário em vez do volume do ETF? Descobri a pergunta parva, obrigado. Atenção, esta pergunta não é nada parva, aliás, há muitas pessoas, até com experiência, que têm a mesma dúvida e é completamente normal. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, mas depois mais complexo, só para tentar dar uma resposta mais completa, tá bem? Então, acontece que nos parciais tu nunca és o legítimo dono, ou seja, se tu tens, por exemplo, 3.3, este 0.3, tu nunca te tornas o legítimo dono, tá bem? Aquilo é nada mais que um derivado que está lá, tá bem? Que nada pode assegurá-lo, tá bem? Portanto, fica dependente da segurança de terceiros, que neste caso é a entidade emitente, e que se a mesma for à falência ou mesmo acontecer algo com a corretora, então tu podes perder esta fração da ação ou de ETF, que neste caso estás-te a referir aos ETFs. Por isso, dito de uma forma muito simples, se a corretora falir ou se a entidade emitente falir, então tu perdes esse montante, perdes essa fração. Por isso é que eu prefiro sempre adquirir ações ou ETFs inteiros. Também isto é a forma simplificada. Agora, a forma de explicar mais complexa é que isto é um PRIP, ou seja, esta fração da ação, deixa-me lá mostrar-te, é isto aqui é no site da CMVM, que explica o que é que são PRPs. Eu só vou destacar esta definição que está aqui, que são instrumentos financeiros que combinam diferentes produtos de investimento estruturados de forma a oferecer um retorno variável consoante o desempenho dos ativos subjacentes. E agora é isto que eu quero que te foques. Na parte quando diz ativos subjacentes, é porque quando diz isto é de um derivado. Está bem? Portanto, quando se foca naquilo que é o ativo subjacente, é porque o produto principal está dependente de algo. Esse algo, que neste caso é o respectivo ETF que adquirimos, pode ir para cima, pode ir para baixo, pronto. E depois afeta então o produto principal. E nós não queremos um produto principal que esteja dependente daquilo que realmente queremos. Nós queremos realmente o ETF ou a ação. Está bem? Portanto, ter um produto principal que está dependente do ETF ou a ação que nós queremos não faz muito sentido. É por isso que eu, honestamente, prefiro adquirir ações ou ETFs inteiros, porque assim fico totalmente seguro. Ou seja, se por exemplo a corretora falir, então o respectivo ETF fica totalmente protegido, porque o que eles fazem é transferir para outra corretora, etc, para nós tanto fazermos gestão desse portfólio nessa nova corretora, ou então depois vendermos, levantarmos o dinheiro, etc. Está bem? Por isso não se perde nada. Portanto, aqui seria o principal. E atenção que não existe limites para esse valor. Porquê? Porque muita gente confunde o fundo de compensação para o investidor de 90% até 20 mil euros, que é referente ao capital que está na plataforma, está bem? Por exemplo, o capital que não está investido neste momento é 8.754 e este capital é que faz parte do fundo de compensação para investidor de 90% até 20 mil. Mas aquilo que está investido e que são ETFs inteiros, isso não existe limites de capital. Também existe essa diferenciação que acho que é importante tu saberes para que não tenhas surpresas no futuro, também. Portanto, existem diferentes proteções consoante é capital que não está investido ou então é realmente
ativos que tens em tua posse, que és o legítimo dono. Agora, passando aqui ao comentário do Nuno, obrigado por tudo, o teu conhecimento e os teus vídeos para um puto novo como eu vão claramente mudar a vida no futuro. Queria saber a tua opinião sobre os ETFs Nasdaq 100, acumulativo de replicação completa. Da minha pesquisa, os 3 melhores são estes, atualmente investes neste último, com Total Expense Ratio de 0,20% e achas que podes ficar descansado para longo prazo. Se fosse seu, então o que é que eu faria, sem recomendação financeira? Obrigado e um abraço. Então, o ETF em si, o Nasdaq 100, já foi falado em episódios passados. No meu caso, deixa-me lá ver, isto tem uma volatilidade de 26,53%, portanto na zona 3. Depois depende também da margem que dou. Pronto, na altura que eu adquiri foi no limiar da zona 2 para a zona 3, mas a tua pergunta nem sequer é essa, ou seja, tu nem sequer queres saber se pode ou não ser um bom ETF comparativamente àqueles para a zona que estamos. O que realmente queres saber é se a entidade que gera o fundo é segura. Porquê? Porque tu abdicaste um pouco do Total Expense Ratio para realmente ter aqui uma entidade que também é conhecida, também. Esta que gera este fundo também é conhecida, mas não tão conhecida como a iShares, que é da BlackRock. É assim, honestamente, isto vai quase dar tudo ao mesmo. Agora, se por alguma razão estas entidades entrarem em colapso, está bem? Não sei o que é que pode acontecer, mas se entrarem, aquelas que têm uma maior probabilidade de ficarem de pé é a iShares, que é da BlackRock, e também da Vanguard. Portanto, estas aqui eu não diria que teriam uma probabilidade tão grande, mas mesmo assim eu não vejo acontecer algo. E atenção, há aqui um erro que muito pessoal comete, que é olhar para o desempenho, ou seja, vem o desempenho destes ETFs, veem que são diferentes e perguntam, então, mas porquê se replica exatamente o mesmo? O que acontece é que estes ETFs foram listados, ou seja, criados em alturas diferentes. Este aqui foi em 2002, este aqui que é o que o Nuno investe foi criado em 2021, está bem? Este aqui foi em 2010 e é normal que o desempenho seja diferente, porque começa a partir do momento que são criados, mas se replica exatamente as mesmas empresas, então são os mesmos ETFs, são acumulativos, são físicos. O que muda também é aqui o fund size. O fund size tu podes ver como um medidor de confiança por parte dos investidores e também, pronto, angariação de investimento, porque se um fund size é muito grande, como é o caso da iShares, que normalmente é muito grande e é muito pequenino naquele que tu investes, que é cerca de 1 mil milhão, e aqui é 15 mil milhões, está bem, a diferença é grande. Isto pode só significar um nível de confiança dos investidores ou angariação de investimento, mas não significa necessariamente um nível de segurança do respectivo ETF, está bem? Portanto, não olhes para o fund size como nível de segurança, mas no fundo vai acabar por dar ao mesmo. Eu, honestamente, o que eu faria, abdicaria um bocadinho do Total Expense Ratio, ou seja, pagaria um bocadinho mais e preferia comprar desta entidade, também esta entidade que gera o fundo, que me dá uma maior tranquilidade, apesar de ir quase dar tudo ao mesmo. Mas pronto, isso sou eu, tá bem? Porque se existe também um maior volume, depois em termos de spread pode ser mais pequeno, depois no spread compensa o facto de ser o Total Expense Ratio um pouco superior e por isso esta é a minha visão. Por isso esta seria a minha aquisição, mas não vendas, atenção, não vendas. Agora se tu vendesses ficarias a perder pelas mais-valias que poderias ter que pagar e sendo que existe um benefício se manteres até 3, 5 ou 8 anos, não é? Portanto o que eu faria, e atenção que tu deves fazer o que achas melhor para o teu caso, mas o que eu faria é os novos ETFs que eu tencionaria adquirir dentro da Nasdaq 100, preferia adquirir aqui da iShares. Pronto, isso é o que eu faria. Agora passando ao próximo comentário do Alex, que diz: quando eu compro e depois vendo essa mesma ação, os impostos são automáticos ou tenho que pagar ao Estado quando faço o IRS? A dúvida é como é que eu pago as mais-valias. Então Alex, os impostos nunca são automáticos, especialmente se estiveres numa corretora, tu tens que sempre declarar. Por exemplo, se vendeste alguma ação no ano passado, então este ano tens que declarar no IRS e tens até dia 30 de junho para o fazer. Agora, a XTB, na área do cliente, dá-te um documento que te permite ajudar no preenchimento do IRS. É muito fácil, mas o que acontece também é que o automático, quando tu colocas o IRS automático, aquilo por defeito aparece nos campos errados. Por isso aquelas ações que deviam estar no anexo J, o IRS automático coloca no anexo G e tu tens que tirar de lá, aquelas que são para tirar, e colocar o anexo J. É claro que é muito mais simples se contactares um contabilista certificado para te ajudar. É verdade que eu no meu Patreon, no plano 1, que é os tais 3€ mais IVA, tenho publicações de IRS que ajudam com base em contabilistas certificados que fizeram essas mesmas publicações, mas a verdade é que é muito mais fácil se contactares um contabilista certificado para te ajudar a preencher o IRS e entregar a declaração, tá bem? É claro que tem um custo associado, mas se não puderes mesmo ter esse custo, então a melhor alternativa é procurar na internet ou ver no meu Patreon. Mas pronto, eu no meu caso sei preencher e mesmo assim tenho um contabilista certificado para me ajudar e fazer isso por mim. Pronto, passando ao próximo comentário. O vídeo está bom no geral, só pena teres postado algo do polígrafo aka mentígrafo como sendo uma fonte fidedigna para qualquer que seja a notícia, quando todos sabemos que a maior parte vindo deles é tudo uma grande treta. Bem,
esta pessoa tem definitivamente alguma coisa contra o polígrafo, mas eu posso-te garantir que a notícia que eles partilharam, referente ao estudo, está bem, que partilharam até as informações verídicas, portanto deu para verificá-las, por isso nessa informação eu posso-te garantir que está correta. Eu não sei quanto ao resto, porque eu não costumo ver televisão, aliás, as únicas vezes que eu vejo é quando vou à casa da minha namorada ou amigos, por isso são poucas as vezes, porque, pronto, acho que as pessoas normais, é comum verem televisão, eu não vejo praticamente nada, mas pronto, referente ao comentário, sim, posso dizer que aquela informação é verdadeira, por isso não precisas estar contra o polígrafo neste caso, porque a informação parece estar correta. Eles próprios colocam lá a informação verídica, está bem, para nós consultarmos as fontes e conseguimos verificar que é verdadeira. Por isso eu não sei se a restante é falsa ou não, mas esta é verdadeira. Passando ao próximo comentário. Obrigado por mais um vídeo cheio de informação útil. Gostava de deixar uma sugestão de ETF que segue o top 20 do S&P 500 para análise. Sei que é recente, um field size baixo e sem indicadores para análise, mas penso que, apesar de poder vir a ter uma maior volatilidade a curto prazo, a longo prazo poderá ir buscar maiores retornos fruto dos crescimentos das 20 maiores empresas independentemente do setor. Essas 20 maiores empresas do S&P 500 foram sempre variando os nomes ao longo dos anos e penso que serão habitualmente as responsáveis pelo maior contributo em cada ano da rentabilidade do S&P 500. Gostava de saber se concordas com esta teoria e se te parece adequado para esta série na zona 2 ou 3 ou para outras séries como o ETF para os filhos, por exemplo. Obrigado e continuação do ótimo trabalho. Então, o ETF que tu estás a sugerir é este aqui, não é? Ou seja, se for aqui para cima, exatamente, é este ETF que tu estás a sugerir e acontece o seguinte, é só acompanhares o meu raciocínio. Vamos imaginar a lista do top 20, correto? Então, se aqueles que estão no top 20, ok, vamos colocar nos primeiros lugares, se entretanto descerem e forem outros que, por exemplo, estavam no top 50 ou no top 100, tu não apanhaste a rentabilidade daqueles que estavam no top 50, top 100, top 200, top 500, até chegarem, por exemplo, a um dos primeiros, correto? Só apanhaste a partir do momento que entraram no top 20. Por isso, o que é que está aqui a acontecer? É que, de facto, aqueles que estavam nos primeiros lugares dentro do top 20 desceram e tu apanhaste a queda desses, e aqueles que subiram bastante, que estavam no top 50, top 100, seja onde for, tu não apanhaste até que entrassem no top 20, entendes? Por isso, aqui em termos de desempenho eu não acredito que este ETF possa ter um desempenho muito bom. No melhor dos casos, o que é que pode acontecer? É aqueles que estão, pronto, dentro do top 20, ou seja, no lugar 19, 15, 18, pronto, conseguirem ir para o primeiro, segundo ou terceiro e aí sim apanhaste a rentabilidade, mas por outro lado tens aquilo tudo que eu te disse, que se eventualmente saírem e descerem abaixo do top 20, tu levaste com aquele tombo, ou seja, com toda a queda que tiveram, e aqueles que depois substituem até chegarem ao top 20, tu não apanhaste a rentabilidade, entendes? Por isso não é assim tão bom quanto parece, porque aqui seria apenas de uma ótica se esse top 20 estivesse continuamente a subir, porque se houver substituição, então aqui ficas mais a perder do que a ganhar, entendes? De qualquer modo, também estamos a falar de um ETF que está muito pouco diversificado, portanto isto é praticamente 100% focado nos Estados Unidos, e nós estando na zona 1, então não faz sentido que não haja aqui diversificação, porque aqui o que queremos é evitar que quando houver grandes quedas por parte do S&P 500 e no mercado em geral, que siga essa tendência, ou seja, consiga colocar aqui uma almofada para reduzir essas quedas. Este ETF não faz de todo essa redução, tá bem? Ou seja, aqui quando houver um tombo, este ETF também terá um tombo proporcionalmente ou até superior com o mercado no geral. Teria que ver aqui também a volatilidade para entender, mas sim, este aqui seria para evitar em qualquer tipo de série, na minha opinião, tá bem? Portanto, tu fazes o teu próprio estudo, isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, estou apenas a partilhar o que eu faria para o meu caso. Por isso, nenhuma das sugestões que eu tenha visto foi uma que eu pudesse sequer considerar para este episódio, mas mesmo assim aquela que eu tenciono adquirir é completamente diferente das que costumo adquirir. Ou seja, aqui existem mais fatores externos que me levaram a querer adquirir este ETF, mas antes disso tenho que ter em consideração a zona onde estamos, que estamos na zona 1. Por isso é que eu tive em consideração aqueles que têm uma volatilidade entre os 13% e 18%, e dos mais conhecidos é o NL, tá bem? Portanto, este ETF mundial, que tem um fund size gigantesco, estamos a falar de mais de 90 mil milhões, com total expense ratio de 0,20%, portanto não é muito elevado, é acumulativo, é físico, existe desde 2009, é da iShares, por isso da BlackRock, e tem 1.352 empresas, que é bastante. Também temos o VWC, não é? Que ainda tem mais, mas que, pronto, está mais ou menos bem diversificado, ou seja, 70% aos Estados Unidos, tem uma grande exposição, e por isso ter visto outros com menos exposição aos Estados Unidos. Temos este da Vanguard, que é semelhante, tem um total expense ratio um pouco superior, um size muito mais pequeno, mas se formos ver, a exposição aos Estados Unidos passou de praticamente 70% para 60%.
Também, em termos de volatilidade, está dentro daquilo que procuro, mas eu ainda continuo a procurar por algo melhor. Por isso cheguei a este ETF, que poderia ser uma opção, mas isto depende muito do perfil de investidor. Porquê? Porque aqui é mais focado em empresas que não têm assim, um potencial de crescimento muito grande, mas que distribuem bons dividendos. Ou seja, estas como a Cisco, IBM, AT&T, Intel, Verizon, Toyota, HSBC. Portanto, empresas que têm aqui uma grande distribuição de dividendos, grande como quem diz, ou seja, grande face àquilo que é o normal dentro das empresas que distribuem dividendos. Mas de qualquer modo, até está muito bem diversificado, ou seja, podes ver que em termos de exposição aos Estados Unidos é apenas 37% e depois cerca de 63% às restantes, que até é bastante, não é? Mas o que acontece aqui é que é acumulativo, portanto os dividendos que são distribuídos são reinvestidos no próprio ETF, está bem? Portanto é algo positivo, mas em termos de crescimento não é assim tão boa como nós gostaríamos de ver, apesar que tem estado continuamente a subir, o que é um aspecto positivo. Está bem, exceto aquelas alturas onde houve quedas gerais no mercado. Mas mesmo assim, esta não será a minha aquisição. Ou seja, a aquisição para este episódio vai ser diferente do normal, vai ser mais arriscado, apesar de estar mais ou menos dentro da zona 1, mas vai ser muito mais arriscado. Por isso, se tiveres algum receio deste ETF, então fica-te mais pelo VWCE e EUNL. Também faz o teu próprio estudo. Só estou a dizer é que estes são mais seguros em termos de estabilidade. Está bem? É claro que o desempenho passado não garante resultados futuros, mas estes são considerados mais estáveis. Por isso, aquele que eu tenciono adquirir tem em consideração exatamente este estudo relativamente às energias. Por isso, se eu for aqui para baixo, consigo mostrar esse estudo. Levou apenas 8 anos para a energia solar ir de um poder de 100 TWh para 1000 TWh. E depois apenas 3 anos para ultrapassar os 2000 TWh. E agora, o que eu quero que tu te foques aqui, isto por acaso não dá para aumentar, a não ser que eu faça isto, pronto, o que eu quero que te foques é no declive, ou seja, repara o quão exponencial foi a energia solar relativamente a outras energias, seja vento, nuclear, gás, petróleo. Portanto, estamos aqui a falar num crescimento muito grande por parte da energia solar, para além que cada vez está a ser construído mais fábricas, isto relacionado com a tendência geracional que está a acontecer da inteligência artificial e tudo mais, vai cada vez requisitar mais energia. Por isso a energia solar e também as outras energias vão ser algo que são imprescindíveis e também vão ter que aumentar numa potência gigantesca, tá bem? Está a haver um crescimento exponencial e acredito que a procura vai ser cada vez maior. E depois, se há pouca oferta face a toda esta procura, então acredito que as empresas neste setor podem ser impactadas positivamente. Mas claro, isto é uma visão a longo prazo. Portanto, não sei se é nos próximos 2, 3 anos, mas acredito que daqui a 5 ou 10 anos vai ser um impacto estrondoso. Espero eu, está bem? Por isso, espero eu porque tenciono adquirir um ETF relacionado com estas energias renováveis. Agora, também partilhar contigo que estas são as empresas com maior captação de mercado dentro deste setor, também dentro das energias renováveis. A grande maior parte tem exposição à energia solar, está bem? Por isso, é claro que eu quero adquirir um ETF que tenha a grande parte destas empresas, principalmente a First Solar, que teve aqui uma grande queda, até chegar aos máximos ainda pode faltar, mas a respectiva rentabilidade até lá também pode ser grande. Temos aqui outras que caíram, outras que recuperaram, por isso tens que fazer o teu próprio estudo e entender se faz sentido para ti ou não. Estamos a falar de um ETF arriscado porque tem vindo a cair. Repara, nos máximos tem tido uma queda de 57%, por isso uma queda muito grande. É claro que em 2021 houve um grande aumento, ou seja, devido a todo o hype associado nesta altura, porque os investidores procuravam nas próximas empresas que iriam explodir, e entretanto, depois quando se viu que não eram estas para já, então foi-se feito desinvestimento, tem diminuído e agora tem aqui apenas uma pequena recuperação. Pode continuar a cair, é verdade, mas pelo menos a minha aquisição é para longo prazo, ou seja, mesmo que no curto ou médio prazo continue a cair, que eu acredito que posso ter aqui algum prejuízo, acredito que ter exposição a este ETF para longo prazo possa fazer sentido. No entanto, este ETF em específico é distributivo, tal como podes ver aqui. Tem um Total Expense Ratio também muito elevado, 0.65%, é físico e tem um film size, pronto, até é grandito, mas foi listado aqui em 2007, também é constituído por 98 empresas e existe este grande problema de ser um ETF distributivo, por isso eu não quero um ETF distributivo. Logo, eu procurei por um ETF igual, mas acumulativo, que também é da iShares, ou seja, um ETF que pertence à BlackRock. Este aqui é acumulativo, tem um Total Expense Ratio de 0.65%, infelizmente tem um film size mais pequeno, está bem, ou seja, poucas empresas e investidores acreditam para já neste ETF e foi listado em 2022, ou seja, um ETF até bastante recente. Por isso, desde que foi listado tem tido praticamente esta queda, ou seja, de 38.14% e é totalmente compreensível. Portanto, isto aqui é uma visão mais a longo prazo. Agora, podes ver que a volatilidade é 18.68%, ou seja, está no limiar dos 18% que eu procurava, por isso na zona 1 vai até aos 18%, e podes ver também que
este mesmo ETF é constituído por estas empresas, ou seja, temos Iberdrola, CCE, temos aqui a First Solar com uma exposição de 5,39%, temos também a EDP com uma exposição de 3,73% e repara a exposição que tem aos diferentes países, ou seja, aos Estados Unidos tem apenas 17,13%, Brasil 12,49%, China 12,39%, Dinamarca, Espanha, Reino Unido, Índia, até Portugal 3,73%, que é referente à EDP, por isso acho que está muito bem diversificado. Agora, o problema, que não é um problema, não é? É o facto de ter exposição muito específica a este setor. Mas claro, se eu acredito que este setor no longo prazo poderá ter aqui uma recuperação face a toda esta queda que teve, então por que não ter aqui alguma exposição? Também estamos a falar que estamos na zona 1, ou seja, o investimento é de 400 euros e não é que eu vá investir muitas vezes neste ETF. Se eventualmente nos próximos anos tiver ainda uma queda superior, vamos imaginar que tem uma queda de 20, 30%, então é claro que eu posso estar disposto a reforçar mais, porque acredito que daqui a 5, 10 anos possa ser superior. Mas a verdade é que esta recuperação também pode acontecer muito mais rapidamente do que alguém pode esperar, tá bem? Porque não sabemos quando é que poderá ser o próximo boom, especialmente neste setor. Por isso, o que eu vou fazer é então ter aqui alguma exposição e vou adquirir 400 euros deste ETF que tenho que copiar pelo ensino, porque de outra maneira é difícil de encontrar. Por isso, copio o ensino, colo aqui e está exatamente aqui. Por isso, NL, se eu for ver na parte superior, consigo entender que é acumulativo, ou seja, consegues ver este ACC, é um SD, portanto, aqui é ANEDS. Por isso, se entretanto o dólar também subir ou descer, então este ETF será impactado e é exatamente isto que quero. Agora, aquilo que eu tenho que ter cuidado, pronto, já sabemos que o Total Expense Ratio é o que é acumulativo, físico, mas o Film Size é médio. Por isso, o que eu tenho que fazer é olhar também para o spread. E o spread neste caso é apenas de alguns cêntimos. Estão 18,19 para 18,225, então estamos a falar apenas de 3 cêntimos e meio, que mesmo tendo em conta que o preço é apenas de 18,225, continua a ser muito acessível. Por isso, sim, eu para este episódio vou fazer esta aquisição, mas isto sou eu. Tu deverás fazer a aquisição que aches melhor para o teu perfil. Por isso, eu vou fazer aqui uma nova ordem. Vai ser o primeiro ETF que eu vou adquirir deste tipo, vai ser 400 euros, por isso vou ter que aumentar até estar aqui 400 aproximadamente. Calma lá que eu já exagerei. Então 21, 23, pronto, 22, olha, 494, aliás, desculpa, não, isto aqui está em dólares, eu quero em euros, por isso 25, pronto, 401 euros e 77 cêntimos, porque temos em dólares e temos em euros. Pois, agora é que eu estou a reparar, o problema deste ETF é que tem em dólares e eu quero adquirir em euros. Pois, eu não tinha reparado nisto, agora isto vai ser um problema, porque eu não sei se este ETF existe também em euros. Está bem, eu vou aqui procurar num instante, ou seja, em vez de ser em dólares, ser em euros. Será que existe? Não, de facto que eu tenha procurado aqui na internet, não existe este mesmo ETF em euros, está bem? Por isso tinha que ser em dólares, então teria que estar sujeito à comissão de 0,50%, por isso é isto, vezes 400, teria que pagar 2 euros. Pronto, 2 euros seria o custo de adquirir neste caso e ficar aqui com o ETF em dólares. Pronto, eu se calhar abro uma exceção para este episódio, como disse, vai ser totalmente diferente do que é habitual, mas mesmo assim deixa-me só procurar se existe aqui na XTB Global Clean Energy. Procurar por Global Clean Energy, aqui no campo superior esquerdo, e temos aqui vários, portanto, temos acumulativo em pounds, sendo em pounds tenho que descartar também, este aqui é CFD para descartar, este aqui é aquele que vi agora, este aqui é distributivo, assim sendo, infelizmente não existe em euros acumulativo, ou seja, o mais próximo é este aqui. Faltava só o facto de ser em euros, mas pronto, o custo seria apenas 2 euros, tanto na compra como na venda, por isso o custo total seria um prejuízo inicial de 4 euros, o que até é aceitável se eu não tiver aqui uma exposição muito grande, sendo que eu não tenciono adquirir muitas vezes este ETF, seria só ocasionalmente. Eu acho que pode fazer sentido abrir esta exceção. Pronto, neste episódio vai ser assim. Eu vou abrir esta exceção e vou adquirir, tá bem? Mas atenção que isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento. Estou a fazer isto para o meu perfil de investidor e objetivos. E para este episódio eu vou então comprar valor de mercado e confirmar. Pronto, começo com um prejuízo inicial de, deixa-me lá ver quanto, Global Clean Energy, 4 euros mais o spread que no total, visto que foram 25 ETFs, então foram estes 88 cêntimos, portanto começo com um prejuízo final de 1,21%. Portanto passa a ser agora a minha segunda pior posição, mas a verdade é que pode piorar muito se este setor continuar a cair. Eu estou mais a adquirir para longo prazo e eu também não tenciono vender nada disto até chegar à minha reforma e depois quando chegar vou vendendo aos poucos, está bem? Por isso faço aqui aquilo
considerar ser o mais eficiente para então usufruir da tal reforma quando chegar à idade da mesma. Portanto, eu realmente espero que este episódio tenha sido útil, tanto a partilha dos meus estudos como o esclarecimento de dúvidas nos comentários, e fica também à vontade caso tenhas dúvidas ou queiras fazer novas sugestões de ETFs para eu ver. Eu agradeço por teres visto até aqui, se puderes coloca um gosto para apoiar e até uma próxima.